Aleluia. Graça e paz, bom dia, meus irmãos, amém? Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Deus abençoe a sua vida. Posso ainda falar, feliz ano novo. Que seja um tempo bom para você e para a sua família nesse ano de 2026. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel e toda a liderança que é da nossa igreja, pastor Gabriel, pastor Rafael. Eu tinha que ter visto no zap, eu não vi que tinha paleta. Acabei destoando de vocês me perdoem, tá bom? Para bem uma bênção rever aqui meu amigo pastor Sandro, pastor William, pastor Ronaldo, todos os amigos aqui nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 3, 16, quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa manhã. Fale conosco através do teu texto, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu santo evangelho, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. João 3,16 é conhecido como o evangelho do evangelho. Se eu fosse colocar um tema, eu colocaria esse, o evangelho do evangelho. Os grandes autores que trabalham teologia são unânimes. De fato, é o texto áureo da Bíblia. De Tertuliano a Tomás de Aquino, Agostinho, Spurgeon, Wesley e tantos outros grandes pesquisadores, leitores, autores, tanto os antigos, tanto da igreja primitiva, quanto da igreja antiga, que é a partir do segundo século, quanto de autores modernos e pós-modernos. Todos eles são unânimes. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. É a síntese de toda a Escritura. Jesus, quando revela esse texto aqui, ele está num encontro extremamente interessante a partir de João, capítulo de número 3. Ele está encontrando Nicodemos, que fazia parte da escola e da toda a liderança, principalmente ali da parte do Sinédrio, e da relação com a escola judaica. Nicodemos não é um homem comum, era um homem de uma capacidade intelectual e de sabedoria, de lógica muito boa. Tanto que ele compreende que os sinais que Jesus faz não é um sinal qualquer, é um sinal que vem de parte de Deus. Mas Nicodemos não é o tipo de pessoa que você consegue fazer com que ela venha compreender a respeito das coisas sobrenaturais somente a partir de milagre. Porque ele diz assim, os sinais que tu fazes, de fato é algo divino. Em outras palavras, Nicodemos está dizendo, olha, os sinais são muito bons, mas ainda não me convenceu. Existem pessoas que não transformam o coração através de milagres, só através da pregação pura e genuína do Evangelho. Nicodemos está dizendo assim, eu quero mais, porque o milagre é muito bonito, mas tem algo muito mais profundo aí, e eu quero saber isso aí. E a partir desse encontro com Jesus Cristo, Jesus vai revelar a ele aquilo que nós chamamos de texto áureo da Bíblia. Se você tiver uma caneta e um papel para me acompanhar, esse texto ele tem uma estrutura muito interessante, o verso 16. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer assim, por que Deus? Jesus começa dizendo, pela primeira vez aqui no texto, Deus é o sujeito. Ele está dizendo assim, por que Deus? Ele está dizendo assim, olha, Deus é o autor de tudo. Ele é o início. Ele que começou essa história. Se eu estou falando do Evangelho, Jesus está dizendo, quem começou a escrever foi Deus. Então, Deus é o autor. Se eu fosse estabelecer aqui uma estrutura do texto, eu colocaria aqui, Deus é o autor. Aí você vem para outra pergunta, mas quem é esse Deus? Que Deus é esse que Jesus está falando para Nicodemos? E como nós, você e eu, podemos conhecê-lo? Essa é a grande pergunta da humanidade. Quem é Deus? Como ele é? Como é que nós podemos chegar lá? Em 300 a.C., os gregos já falavam sobre isso. Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, todos eles já pensavam a respeito disso. A filosofia grega tem nomes. É aquele, o absoluto,
a força, o invisível. Essa é a forma como a filosofia grega trata a respeito disso. Existe um termo na filosofia que eles dizem assim, do absoluto a gente não discute. Não tem como discutir. Os filósofos gregos chamavam, ele é um motor invisível. Ele é o que faz girar. Por quê? A partir da observação dos astros, dos céus, da natureza, da beleza da vida, eles viam algo por trás. Platão vai chamar de campo das ideias. Não, tem algo por trás disso que nós temos acesso de maneira concreta. Tem algo por trás. Então, dentro disso, a gente estabelece dois princípios. Nós chamamos da revelação geral, se você quiser anotar, ou revelação especial. O primeiro, um grande teólogo que fala sobre isso é Calvino. Calvino vai estabelecer alguns princípios, um deles é o fator cosmológico. Ele vai dizer assim, olha, dá para conhecer Deus olhando para a natureza. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. Os mares, as florestas, os animais, os astros, né? A beleza do sol. Está todo mundo feliz com o sol, não está? Eu estou vendo aqui todo mundo alegre com o sol do Rio de Janeiro, né? E vocês não estão alegres com o sol, não está não? Você fica ali, já acorda de manhã te dando bom dia, né? 40 graus, né? De puro fogo, santo e poder, te dando bom dia. Mas é o sol, é a beleza, pastor Gilberto. É o sol, a lua, as estrelas. Engraçado que em Salmos capítulo 19, se você abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Salmos de número 19. O rei Davi vai falar algo de maneira muito interessante a respeito sobre o que nós chamamos de revelação geral, igreja. Salmo 19, verso 1, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A palavra proclamar, ele está falando sobre anúncio, presta atenção. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele está falando sobre conversa, sobre falar. Verso 2. Um dia faz declaração, outro dia. Ele está falando sobre fala. E uma noite demonstra sabedoria, outra noite. Ele está falando sobre conversa. Então, desde o verso 1 até o verso 2, ele está falando que há uma palavra dita lá fora. Aí o verso 3 parece que destoa um pouco, parece algo contraditório. Não há fala e não há palavras, onde não há som em suas vozes. Aí você fala assim, poxa, como é que o verso 1 e 2 fala sobre falar, anúncio, e o 3 diz que não há palavra nem som? Mas aí o verso 4 diz, sua linha se estende por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma habitação para o sol. O verso 1 e 2 fala sobre palavras. O 3 diz que não há som. O 4 diz novamente, olha, há uma voz aí. E as suas palavras ecoam até os confins da terra. Parece que o texto ele está fazendo uma contradição. Eu lendo esse texto e estudando essa mensagem algum tempo atrás, me fez lembrar quando eu era mais novo. Eu já citei isso aqui uma vez em uma EBD, uma escola da palavra. Eu tinha um rádio de ondas médias e ondas curtas. E eu sempre gostei muito de tecnologia, eletrônica, essas coisas. Eu morava com a minha mãe, era muito garoto ainda, e ficava sintonizando as rádios, pastor Sandro, dos Estados Unidos. Eu achava algo fascinante. Eu morando aqui na Zona Sul, que vocês gostam, né? Aqui na Zona Sul, aqui em São Gonçalo, quando eu morava na Zona Sul, e eu ficava sintonizando as rádios americanas através das ondas médias e ondas curtas. É um rádio. E eu ficava fascinado. Como é que eu, morando aqui no Brasil, captava as ondas de rádio americana? Isso era muito comum, tinha muito comum ondas médias e ondas curtas. E eu ficava fascinado. Por quê? Ainda que eu não conseguisse enxergar sobre a minha cabeça, acima de mim, há ondas de rádio que, com o aparelho correto, com a sintonia correta e com a posição correta, eu consegui escutar uma rádio tocando lá nos Estados Unidos. O que o Salmo 19 está falando, ele está dizendo exatamente isso. Se a sua antena estiver correta, a sua sintonia estiver correta, quando você olhar lá fora, você vai escutar a voz de Deus ecoando lá fora. Você vai escutar que há um Deus que se revelou através da sua criação.
Em Romanos capítulo 1, verso de número 18, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, a igreja que ele não fundou, para a capital do Império Romano. Escrever para Romano não era como escrever, melhor, escrever para Roma não era como escrever para Jerusalém. Aqui é a capital do Império. E Paulo diz no verso 18, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, pela injustiça detém a verdade. A palavra detém a verdade é o que os homens não querem ouvir essa verdade. Eles colocaram um muro e falaram, não, a gente não quer essa verdade. Aí verso 19, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, sublinhe isso aí, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidas pelas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o não glorificaram como Deus, e não lhe renderam graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios, seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está dizendo? Que homens olham lá fora e falam, alguém criou isso. Então os homens, eles lutam contra essa verdade, porque eles não querem demonstrar que existe um Deus que criou todas essas coisas. Aleluia! Ou seja, quando você olha o mar, quando você olha as montanhas, como você olha o pão que está na sua mesa, quando você vê a vida dos seus filhos, quando você vê uma mulher gestante, quando você vê a beleza das florestas, os animais, aleluia, o planeta Terra, não tem como olhar e dizer, isso veio ao acaso, isso está aí por acaso, não, há um Criador, aleluia, há um Deus que criou todas essas coisas. Ou seja, nós chamamos isso de uma revelação geral. Então, quando você levantar de manhã, glorifique, porque você está percebendo que Deus tem te sustentado todos os dias. Ele te sustentou em 2020, te sustentou em 2021, te sustentou em 2022, te sustentou em 2023, 2024, ano passado, e Ele é o Deus que te sustenta nesse ano também. Aleluia! Aleluia! Ele é o Deus Criador. Nós chamamos isso de revelação geral. Então, quando você pensar, Deus não fala comigo, é só abrir os seus olhos. É só sintonizar a sua antena e você vai escutar a voz de Deus ecoando na natureza. E diante disso, Jesus vai falar para Nicodemos, Nicodemos, mas nós também, Nicodemos, não temos só a revelação geral. Nós temos o que chamamos de revelação especial, que é as Escrituras. As Escrituras que vão de fato explicar, vão revelar, melhor dizendo, quem é esse Deus. Nós vamos o conhecer como o Criador, como o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como aquele que está sentado no alto sublime trono, como aquele que detém sobre as suas mãos todo o poder da morte e da vida. E você vai compreender que Ele de fato é um Deus soberano sentado no trono, melhor dizendo. Quando você pergunta sobre esse Deus olhando para a natureza, na revelação especial você compreende como Ele é. Por exemplo, quando Ele cria o homem e a mulher, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muita gente tem assim, pastor, como é que Deus é? É só você se olhar no espelho. Você tem olhos e vê, você tem mão e apalpa, você tem pés, você pensa. Deus é exatamente assim. Nesse momento, Ele está te olhando. Nesse momento, Ele está te ouvindo. Nesse momento, Ele está falando. Aleluia. Nesse momento, Ele está entre nós, se movendo com poder e glória. Aleluia. Ele não é um Deus estático. A expressão Deus vivo, eu estava falando para minha esposa Graciele, falando sobre isso. A expressão Deus vivo, para nós, para alguns é uma expressão muito corriqueira. Mas para mim expressa muito temor e tremor. Deus vivo significa que Ele tem vontade. Assim como você e eu temos vontades, Deus também tem. Por exemplo, daqui a pouco o seu amigo vai ter uma grande vontade de te pagar um almoço. Deixa eu até beber água para você dar uma glória a Deus aí, ó.
Daqui a pouco, pastor Sandro, daqui a pouco. Pastor Adelmo vai pagar uma picanha para o senhor daqui a pouco. Então, é vontade. Você e eu temos vontade, Deus também tem. E dentro, quando nós compreendemos essa revelação especial de Deus, Ele é vivo e Ele tem vontade, aí é o que nós vamos... O que eu vou falar aqui é algo muito interessante. Em toda a Bíblia Sagrada existe uma tensão que nós chamamos da tensão da fé com a soberania. Existe essa tensão em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada vai ter um momento que a sua fé vai se chocar com a soberania. Paulo aconteceu isso. A minha graça te basta. Paulo tinha fé suficiente para falar com Deus e falou, não, o senhor podia tirar o espinho da carne. E Deus, eu poderia, mas eu não quero não. A minha graça te basta. Jesus conhecia todo o caminho. O senhor tem como passar o cálice? Mas não tem mesmo. Vai ter que beber o cálice. Existe um momento que a sua fé vai bater de frente com a soberania dele. E você vai falar assim, Deus, eu quero muito isso a Ele, mas eu não quero. Porque Ele é vivo. Porque Ele tem vontade. Ele é poderoso. Aonde acontece a frustração dos cristãos, que acham que podem manipular. Deus é Deus e não é ídolo. O ídolo é manipulável. Deus é reverenciável. A gente reverencia, aleluia. A gente o glorifica, o teme, com temor e tremor. Mas pastor, ele poderia curar? Poderia, mas às vezes não. Não, mas ele pode abrir? Pode, ele tem todo o poder. Mas às vezes a vontade dele vai bater de frente com a sua, assim, ó. Mas ele curou fulano aqui, curou fulano ali, e não vai curar aqui? Filho, ele vontade. Às vezes você quer deitar 8 horas da noite, às vezes você quer dormir 10, às vezes você quer levantar cedo. Você tem vontade? Tem. Deus também tem. Porque Ele é vivo, Ele reina, Ele é poderoso, Ele está sentado no trono, Ele é criador dos céus e da terra, aleluia. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia. Ele é o alfa, o ômega e o princípio e o fim, aleluia. Não tem nada a ver com fé, filho. Não tem nada a ver com a sua oração. Nós estamos no ano da oração. Jó, quando chega no final lá do texto, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. O conceito de Jó sobre Deus era um conceito que nós vamos chamar de conceito de oralidade. Jó aprendeu a se relacionar com Deus a partir de outrem. Alguém ensinou a Jó como se relacionava com esse Deus. Então a relação de Jó com Deus é uma relação de causa e efeito. Se eu estou nesse problema é porque provavelmente eu deixei de fazer outra coisa. Ouvia de ouvir falar. Alguém contou para ele. Então ele sacrificava, ele cumpria tudo. Deus agora vai se revelar para ele. E nessa revelação, os amigos ali de Jó, é um texto maravilhoso. O texto de Jó é maravilhoso. Os amigos chegam a dizer, talvez você tenha feito mal a alguma viúva. Porque eles querem uma explicação lógica por aquilo que tudo que está acontecendo com o Jó. Eles querem entender com a cabeça aquilo que só pode ser compreendido pela fé. Então eles estão trazendo para o mundo da lógica. Por isso que Roger Scruton, um filósofo britânico que faleceu, ele tem um livro fascinante, vale a pena comprar, O Rosto de Deus. É um filósofo britânico, O Rosto de Deus. Roger Scruton vai falar que a fé é o agente pelo qual faz a razão ser potencializada para compreender de fato quem Deus é na criação. Aleluia! Então, a fé, ela potencializa a nossa mente para a gente compreender algumas coisas que, pela lógica do homem caído no pecado, a gente não compreende, pastor Gabriel. Então, o que Jó, quando Deus se revela? Quando ele se revela para Jó, aí Jó chega no final e fala, bem sei que tudo pode. Bem sei que tudo pode. Aleluia! Mas nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados, ou dos seus planos podem ser frustrados. Jó está compreendendo porque Deus se revelar a ele. Você tem que entender que Jó está numa época que não tem templo, não tem sacerdote. Ele não tem um texto sagrado e Deus se revela direto para ele. Ele compreende de fato quem Deus é. Essa revelação especial nós temos, que é essas escrituras. Você sabe pastor, como esse Deus é? Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ouvimos aqui falar da palavra, maravilhosa palavra do pastor Rafael, a respeito sobre o pão. Deus é esse Deus.
Ele é o Deus da providência. Como eu já falei aqui algumas vezes, já se tornou no meu jargão aqui, eu sempre falo a respeito disso, nessa frase. E como nosso pastor diz, repetição é pedagógica. Cristão não vive de sorte, cristão vive de providência. Sorte é coisa de pagão, providência é coisa de cristão. Você e eu servimos ao Deus da providência. Esse Deus, Ele se revela para mim e para você de maneira especial. Ele é o Deus da providência, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que vence a morte. Se está doente, Ele é o Deus da cura. Se precisa de providência, Ele é o Deus da providência. Se sofreu injustiça, Ele é o Deus da justiça. Mas fique tranquilo, porque Ele se revelou a nós nas Escrituras sagradas e através do Seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! E sabendo quem esse Deus é agora, você sabendo que Ele é vivo, Ele tem vontade, Ele vê, Ele fala. Por isso a dificuldade de alguns. Eu tenho um rapaz que eu conheço há pouco tempo. Ele veio do ateísmo. E ele estava falando para mim: Pastor Ronald, eu estou com muita dificuldade na igreja. Falei, por quê? Porque quando eu era mais novo, bem criança, eu tinha um tipo de segmento de fé fundamentado em idolatria, em totens. E quando eu cheguei na igreja evangélica a primeira vez, eu olhei em volta, não tinha uma imagem. Não tinha nada, e eu ficava assim, mas como é que eu vou segurar? Eu falei, aí que está. Você não segura, é Ele que te segura. Não, mas lá não dá para ver nada. Eu falei, não dá para ver, tem que sentir. Aleluia. Você tem que deixar o Espírito se mover sobre a sua vida. Aleluia. Porque para alguns, para o homem natural, fugir da mão, quando você não pode segurar, para nós é muito difícil. Quando Cristo fala para Nicodemos, olha, Ele é o autor, Ele iniciou tudo. Ele é o Deus poderoso, aleluia. Ele está entre nós, aleluia. E através disso, desse texto aqui, Jesus vai falar algumas coisas. Lê comigo, por gentileza. Ele é o autor, mas ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou de tal maneira é o seu caráter. Amou de tal maneira. Deus é o autor, como é o seu caráter? Amou de tal maneira. João vai repetir 2 vezes, Deus é amor. O caráter de Deus é o seu amor. E aqui, irmãos, aqui fica muita questão da cabeça grega. Nós somos muito gregos. A nossa cabeça é toda subdividida, é toda particionada, em gavetas. Quando a gente pensa em amor, a gente sempre pensa eros, filéu e ágape. Não é? É sempre na questão da nossa mente. O eros seria o amor pelo outro, filéu, o amor com o outro, o ágape, amor para o outro. O ágape é o amor sacrificial. Então a nossa mente particiona a respeito disso. A gente tem muita dificuldade de compreender esse amor poderoso de Deus, esse caráter de Deus sensacional. Esse amor de tal maneira, demonstrando o seu caráter para mim e para você, revela que tudo aquilo que Deus faz comigo, com você, é por causa do seu amor. Você está aqui, é porque Ele te ama. Você virou o ano, é porque Ele te ama. Você está respirando, é porque Ele te ama. Você comeu o café da manhã hoje, é porque Ele te ama. Você conheceu o Evangelho, é porque Ele te ama. Ele te salvou da lama, é porque Ele te ama. Não tem nada a ver com você, nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, é porque Ele nos ama. Aleluia! O caráter dele se revelou a nós. E esse amor de Deus é um amor que nos constrange. É um amor assim. O poeta da música popular brasileira, Vinícius Moraes, dizia, não que seja eterno enquanto dure. O amor de Deus é eterno, então vai durar muito. Aleluia. Camões dizia, é posto que é chama e arde. Schopenhauer dizia que era ilusão da mente humana, nada mais do que um impulso da vida. Agostinho falava, eu nem sabia o que era amor, mas já gostava de amar, porque já era amado. Aleluia! E o Catulo da Paixão Cearense, que foi um poeta brasileiro, de São Luís do Maranhão, falava, o amor é a dor maior de Deus. Aí é a expressão que eu gosto bastante a respeito disso. O apóstolo Paulo compreendeu como o amor é importante. Por isso que quando você lê sobre os dons, e sobre dons, no caso, línguas e profecia, quando você abre 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo começa ali a especificar a respeito dos dons. Ele fala sobre línguas, ele começa a explicar. No 14 ele fala sobre profecia. Mas aí do nada ele para e bota amor no meio, 13. Por que o amor está no meio? É de maneira proposital. Paulo está dizendo que sustenta a igreja são os dons, mas a coluna central da igreja é o amor. Se o amor não estiver no centro, o dom pode estar de um lado ou do outro, mas a coluna central da igreja é o dom. É um amor maior. Que é essa expressão máxima.
E quando você lê as Escrituras, você descobre que esse, de fato, é o grande caráter de Deus, um dos grandes caráteres de Deus, a respeito sobre o seu amor. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, por favor. Lucas 15, a partir do verso de número 20. Ainda que seja uma parábola, que seja uma parábola, que são aqui os personagens todos pensados por Jesus Cristo. Lucas 15, 20. Aqui eu consigo explicar para você aqui, de maneira bem breve, a respeito sobre o amor, sobre a graça de Deus e a sua santidade. No verso 20 diz assim: levantou-se e foi até o seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu e o abraçou e o beijou. Aqui o texto demonstra a parábola do jovem retornando para casa. Então eu posso inferir algumas coisas aqui no verso 20. Esse homem está com a mesma roupa, está com a roupa suja porque veio do porco. Ele está fedendo, provavelmente perdeu peso, pastor Rafael. Porque há muito deseja comer bolotas de porco, então perdeu peso. Barba, cabelo, talvez por fazer. Ele estava descalço, sujo, completamente maltrapilho por causa da vida que estava vivendo naquele momento. Mas a beleza, a graça do Evangelho, você vê o amor de Deus aqui. Verso 20. E o seu pai o viu. Mesmo ele sujo de lama, completamente diferente, o pai o viu. Aleluia. Você só está aqui, eu só estou aqui, porque você e eu estávamos na lama. E quando o mundo virou as costas, o Pai eterno já estava te vendo. Ele te contemplava. Aleluia. Remanda a Súria, remanda a Súria. E você não morreu lá, eu não morri lá. As drogas não te mataram, a cocaína não te levou, a prostituição não te destruiu, o alcoolismo não te levou, o suicídio flertou, ele tentou de tudo, mas o amor do Pai já te enxergava na lama. Aleluia. Remanda a Súria. Aleluia. Não tinha nada a ver com você ou comigo, tem a ver com o amor dele por nós. Ele te viu. Isso é o amor do Pai. Nós temos um amor muito diferente do Pai. Mas o texto diz, para a gente completar, encheu de compaixão e o correu e te abraçou. Presta atenção, aqui é graça. Quando você chega nessa igreja, ou em qualquer outra igreja do mundo e do Brasil, a graça vai te receber do jeito que você é. Quebrado, falido, devendo, rebentado da vida, cheio de coisas para resolver. A graça não pergunta quanto você tem no bolso, por onde você andou. A graça só te abraça. A graça te enxerga e te abraça. Isso é a graça ela te abraça. Aí o verso 22. Aí entra a santidade. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ponham-o. Coloque um anel em seu dedo e sandália no seu pé. Aqui é o grande pulo. A graça te recebe do jeito que você é. Mas para ficar aqui dentro, só com roupa nova, sandália no pé, anel no dedo. Aleluia. A graça te trata, ela te abraça com lama. Mas a santidade de Deus tira a lama de você e de mim. Aleluia. Esse é um discurso politicamente incorreto. Porque há um espírito lá que tenta vender uma graça libertina. Não, a graça te recebe do jeito que é. Mas a graça não te deixa do jeito que é. A graça te abraça com lama, mas o sangue de Deus tira a lama de você e de mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Esse é o amor. O nosso amor é diferente. O nosso amor é degradê, pastor William. O que é amor degradê? Que nós não conseguimos amar como Deus ama. Nós estamos aprendendo, a gente já melhorou muito, não melhoramos? Você e eu já melhoramos muito. Mas mesmo assim o nosso amor é degradê. O nosso amor, ele tem níveis. Uns você aperta a mão, outros você abraça, outros você atravessa a rua para não abraçar. Tem gente que você dá tchau. Tem gente que você faz assim, opa, só sacode a cabeça. Tem gente que você recebe na sua varanda da sua casa. Tem gente que senta na sua sala. Poucas pessoas entram na sua cozinha.
Menor ainda são níveis de pessoas que acessam a intimidade do seu quarto. O nome disso é amor degradê. Uns você dá água, outros você dá Coca-Cola. Para uns você leva em casa no seu carro, outros você fala assim, chama o Uber que eu pago. Para uns você fala assim, o pão do BRT ali, ó. O amor do homem é assim, nós somos assim, irmãos. Nós não temos capacidade de amar como Deus ama. Está vendo esse irmão do seu lado? O mesmo amor que Deus tem por você, tem por ele. O mesmo amor que ele tem por você agora, ele tem por qualquer habitante lá fora. Porque Deus amou. Aleluia. É um amor contínuo. É um amor poderoso. É um amor sensacional. Você só está aqui porque Ele me ama e te ama, meu irmão. Porque você e eu, de vez em quando, melhor, de vez em sempre, somos infiéis. Não fazemos de fato aquilo que Ele deseja. Quebramos promessa. Falamos que não vamos fazer e fazemos de novo. Aí o que a gente faz? Toma banho, dorme e levanta, estamos vivos. Por quê? Porque o amor do Pai se renova. É a causa de nós estarmos aqui. E essa revelação de Deus, esse caráter dele, é um caráter maravilhoso. E você se relacionar com esse Deus que me ama e te ama, é sensacional. Porque teve momentos da sua vida que pessoas deixaram de te amar. Porque você quebrou alguma coisa, deixou, uma palavra feriu. Um momento, uma posição, algo aconteceu e foi quebrado. Porque o amor do homem é degradê. E você perdeu esse contato com esse ser humano. Esse ser humano se afastou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se ainda que seu pai e sua mãe te abandone, Deus jamais vai te abandonar. Aleluia. Porque Ele me ama e te ama. Ele sabe os seus defeitos. Conhece as suas fobias. Sabe até o limite da sua dor. Ele sabe até onde pode esticar você. Aleluia. E você só está aqui, e eu só estou aqui, porque a misericórdia dEle tem nos sustentado com poder e glória. Ele tem, sabe, nos dado graça para estarmos aqui, para nos recebermos. E o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é o autor, amor é o caráter, o mundo é o objeto. Deus amou o quê? O mundo. O mundo que eu falo não é a natureza não, irmão. É a humanidade. Schopenhauer, o autor alemão que eu citei há pouco, tem uma frase muito conhecida. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Isso é Schopenhauer. Autor alemão, pessimista, tinha uma dificuldade na vida. Vale a pena ler sobre a história do filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Ele tinha um pessimismo. Quando você olha o homem lá fora, você fica assim, como é que Deus ama essa turma? Uma turma que ama guerra. Irmãos, a gente briga por causa de vaga de estacionamento. Briga por causa de lugar em ônibus. A gente se mata um ao outro por causa de R$2. Olha que loucura. A gente vai para o estádio, tem um momento de alegria, e a gente briga porque o outro tem uma camisa diferente. E eu vejo isso, leio as notícias, nos jornais, na mídia, e eu fico, pastor Sandro, mas como é que Deus ama isso e isso aqui? É porque de vez em quando aparece um Davi, um John Wesley, um Spurgeon. De vez em quando aparece Gunnar Vingre e Daniel Berg. Aleluia. De vez em quando ele olha para a humanidade, encontra um adorador. Aleluia. Alguém que ele olha, valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. De vez em quando ele olha para a humanidade e vê homens e mulheres que mesmo debaixo de tanta dificuldade e tragédia, não abrem mão de servi-lo. Aleluia. Esse amor de Deus pela humanidade possibilitou você e eu de conhecermos esse Deus maravilhoso. Quando você olha para Noé, você vê lá o símbolo da aliança, o arco-íris. Há muita gente, quando vê a narrativa, mas voltou o pecado novamente, mas voltou, porque o pecado estava na genética do homem, lá no cerne, no DNA. Mas quando você contempla o arco-íris,
Você vê, você enxerga o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Tem aqui, irmãos, quando você olha para lugares aqui no nosso país, para o mundo, você fala assim, esse lugar tinha que sumir do mapa. Esse lugar tinha que acabar. Quando eu olho algumas coisas aqui no nosso país, algumas dificuldades que nós estamos passando, alguns momentos da nossa nação e do mundo, eu falo assim, Senhor, por que isso não acabou ainda? Por que a coisa não eclodiu? Porque ainda há pessoas que o amor dele quer alcançar. E muitas delas estão aqui com famílias. E estão dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Então quero ser um profeta, fica tranquilo. Assim como o amor do Pai te alcançou, o amor do Pai também vai alcançar cada um da sua casa. Porque Ele nos atrai, aleluia. Ele nos envolve de maneira sensacional. Então eu quero dizer para você que o mundo lá fora, esse mundo, o meu e o seu trabalho é orarmos para esse mundo, para que a palavra de Deus possa chegar, para que o evangelho possa ser pregado, porque é o meu e o seu trabalho, anunciarmos para esse mundo que há um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, aleluia, que há um Deus que te ama e nos ama. Eu já citei ele algumas vezes aqui. Eu gosto muito dessa citação do autor Paulo Brabo. Paulo Brabo, no seu livro Bacia das Almas, Paulo Brabo vai dizer, o Deus cristão é o único Deus que quebra decoro. Porque em todas as divindades do mundo, o pecador é desprezado. Só no cristianismo, o Deus cristão ama o pecador. Aleluia. E entrega seu filho para salvá-lo. Aleluia. Porque dentro de um cenário caótico desse, que talvez você olhe e você fala assim, isso tinha que acabar, fulano tinha que morrer, isso tinha que explodir. Muita gente disse isso de você e de mim. Ele tinha que morrer, ela tinha que morrer. Olha a vida que ela leva, olha a vida que ele leva. Ela vai se acabar, mas você só está aqui. E eu só estou aqui porque o amor do Pai te atraiu, porque Ele te atraiu aqui para dentro, aleluia. Você e eu um dia fomos o objeto desse amor. O mundo te desprezava e me desprezava, mas Deus já te amava. Deixa eu te explicar em miúdos, de maneira bem simples, igreja. É igual quando você vai num shopping e você vê uma loja e tem lá um item que você quer comprar. Mas aí é um item de grande valor. Aí você fala assim, eu vou me preparar. Eu acho que se eu cortar uma despesa, juntar uma grana, eu acho que eu consigo alcançar isso. Aquilo ali se torna para você um objeto de desejo, atinge a sua vontade. Então você se organiza para você atingir isso. Foi isso que Deus fez. Deus olhou para você e para mim e falou assim, eu amo. Aleluia. Não, mas ele está sujo, mas ele vai ficar limpo. Não, mas ela está na lama, mas eu vou tirar ela da lama através do meu amor. Aleluia. Eu vou me preparar. E ao longo da história, ele foi revelando de maneira progressiva esse grande projeto salvador. E aqui no texto ele diz para mim e para você, ele é o autor, ele tem o seu caráter e o seu objeto. Aqui tem o seu presente. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não te emprestou o Filho dele, ele te deu. É um presente. É um gift. É uma dádiva. É algo que está na minha e a sua mão. Por que tem muitos cristãos que não conseguem viver uma vida de verdade? É porque até hoje, pastor Sandro, o presente está embrulhado. Ele tem Cristo dentro de um pacote. Cristo nunca saiu do pacote para entrar na vida dele. Ele conhece o pacote como ninguém, mas ele tem medo do que está dentro do pacote. Eu te convido você aqui nessa manhã, você que está me assistindo, abra esse presente chamado Jesus Cristo, e você vai ver como a sua vida vai ficar depois dele. Aleluia! Você vai ver o que ele vai fazer na sua vida, aleluia. O que ele vai fazer na sua e na minha vida. Ele está dizendo assim, eu dei meu filho, eu não aluguei, eu resolvi o problema, eu preparei a oferta das ofertas. Como diz o nosso pastor Silas, ninguém ganha, Deus não dá. E de fato ninguém ganha. Porque dar o seu filho, nem você e eu temos coragem de dar o pet, de dar uma blusa, de dar uma roupa, de dar um sapato. Provavelmente no seu armário está igual o meu. A gente tem camisa, deixa eu contar um pecado.
A gente olha assim, não, eu vou usar ela. Não, eu vou me ajeitar e vou usar. Não, eu tenho sapato, daqui a pouco eu uso. Não, depois eu vou usar. E a gente nunca usa. Jesus, Deus, ele não pegou um filho que estava sobrando. Ele pegou um único. Aleluia. Ele não pegou o alugado, o segundo valor, o de baixo nível. Aleluia. Ele pegou o melhor. Aleluia. E deu o seu filho. Ele deu o que há de melhor para mim e para você na eternidade. E deu o seu filho unigênito. E colocou lá, olha, eu quero que você vá lá e resgate eles. Eu quero que você seja a ponte deles comigo. Eu quero que você rasgue o véu e traga eles para a minha presença. Eu quero que o seu sangue lave eles e purifique de todo o pecado. Eu quero ter paz com eles novamente. Aleluia. Em outras palavras, quando você estuda história, você aprende algumas coisas. Por exemplo, quando você estuda sobre governos, eu gosto muito dessa área. Toda e qualquer investida contra um governo na história, você vai entender o que eu vou falar. Uma rebelião, qualquer coisa. Vou falar de rebeliões. O líder, ele vai tentar resolver o problema da rebelião com o quê? Com força. Então ele vai prender os opositores e vai levar para o pelotão de fuzilamento. Esses rebeldes, o fim dos rebeldes sempre, na história, sempre é o pelotão de fuzilamento. Você sabe quem é um rebelde da história? Olha para o seu lado aí, ó. Aí, ó. Nós somos os rebeldes. Porque a gente tinha um governo legítimo, o governo divino. Mas a gente deu conversa para um bicho, para uma serpente, que tem um poder de sedução muito forte. Porque para Adão e Eva esquecerem do encontro, da viração do dia e da conversa para um bicho escamoso, feio, ele tem uma lábia muito forte. Então, nós nos rebelamos contra esse governo. Falamos para esse governo, não, nós somos capazes de viver sozinhos. Nós vamos estabelecer um governo do nosso modelo. Aí Deus, é isso que vocês querem? Então beleza, estabeleça um governo que vocês querem. Olha o nosso governo aí. Bala perdida, morador em situação de rua, crack, filho matando pai, pai matando filho, divisão, briga, ganância. Isso é o nosso governo. Arrogância. A cidade que a gente fundou foi Babel, mas a cidade que Jesus fundou é Jerusalém. Essa é a cidade de Deus é Jerusalém celestial. A nossa cidade é Babel. Esse é o nosso modelo de governo. Nós somos os rebeldes, lutando contra um governo legítimo. O que esse Deus, que é o governante legítimo, tinha que fazer com os rebeldes? Vou matar os rebeldes. Vou pôr no pelotão de fuzilamento. Deus, não, vou fazer isso não. Você, meu filho, vai morrer no lugar deles. Eu vou salvar eles. Aleluia. A minha ira vai ser aplacada em você. Ao invés de Deus matar os rebeldes, Deus salva os rebeldes. Aleluia. Esse filho, ele vem exatamente para isso. Para salvar os rebeldes. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, eu vim aqui para salvar você, os rebeldes, e tirar vocês das garras da malignidade do mal, para que todo aquele que nele crê não pereça. Repara no texto aí, dá uma olhada aí, ó. Cristo é o presente, mas ele diz assim, mas tem que ter uma decisão. Deus é o autor, o amor é o caráter, o mundo é o objeto, Cristo é o presente, para que todo aquele que nele crê, é a decisão, para que todo aquele que nele crê. Aqui subentendido está Romanos 3:23. Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, todo mundo está condenado. A única forma de escapar da condenação tem que crer em Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra justiça. Aleluia. Por isso que, quando você olha para o texto, é Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, há uma possibilidade.
A única forma de você, Nicodemos, escapar da ira vindoura é você dizer e crer que eu sou o seu Salvador. Você e eu não temos condições humanas para chegar à eternidade por nós. Justiça humana não salva. Mas pastor, eu sou gente boa. Eu bebo socialmente, ajudo o próximo. Maravilha, continue ajudando o próximo. Continue sendo gente boa. Mas a sua justiça não salva. A sua força não salva. A única forma de salvar é crer que só Cristo pode te salvar. É confessar, é olhar na cruz. Aleluia. É o que diz Mircea Eliade no seu livro sobre ciência da religião. A cruz de Cristo é a árvore da vida fincada no Monte Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida fincada no Monte Calvário. A árvore da vida a gente não tinha acesso, mas quando Cristo morreu, Ele é a árvore da vida. Você quer ter vida eterna? Então confesse Cristo que Ele é de fato o teu Salvador. Porque só Ele pode fazer isso por nós. E aqui a gente está falando para que todo aquele que nele crê não pereça. O que Jesus está falando é, o mais difícil o Pai já fez. O mais fácil você faz. É você olhar para Cristo e dizer, o meu dinheiro não salva. Meu diploma não pode resolver. Meu sobrenome não salva. Sair do Brasil e ir para fora não vai resolver. A minha família não pode resolver. Os meus canudos não podem resolver. As minhas alianças não podem resolver. Mas só Jesus pode resolver. Aleluia! Só Ele pode de fato tirar você do estado onde você está. Dessa vida que você vive. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A única forma de você e eu não perecermos é confessando Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador. É dizendo que só Ele pode nos salvar. Pastor, mas perecer de quê? De algo que vai acontecer em breve. John Stott, que foi bispo da rainha Elizabeth, da igreja anglicana, que faleceu em 2011, no seu famoso livro A Cruz de Cristo, John Stott diz, na cruz se encontram a justiça e o amor de Deus. Da justiça e o amor de Deus se encontram na cruz. Você quer saber que se Deus é um Deus justo, se Ele é um Deus que manifesta a sua justiça, é só ver o que Ele derramou sobre o filho dele na cruz do Calvário. Isaac não foi imolado porque o cordeiro morreu no lugar. Jesus não teve outro cordeiro, Ele era o cordeiro. Cristo é a expressão para que aquilo que deveria acontecer na minha e na sua vida. Não era Ele que tinha que carregar o madeiro, era você e eu. O problema é nosso. O problema do mundo, o mundo aí fora, o problema é um só, é o pecado. Usando um termo da lei da termodinâmica, das leis de Newton. No mundo existe uma coisa que eu chamo de fator entrópico, da entropia. É o pecado. O pecado entrou no mundo e desestabilizou o mundo. Deus, Ele criou o mundo de maneira perfeita, bonita, bela. O pecado entrou, bagunçou o sistema. Quando o pecado entra num casamento, ele acaba com o casamento. Quando o pecado entra na vida do homem, ele se torna corrupto. O pecado só denigra, só destrói. Vai arranhando a imagem de Deus. Você olha para um homem que é um assassino, um homem que é um traficante. Quando você olha alguém deitado na rua por causa do alcoolismo, você não consegue ver a imagem e semelhança de Deus. Mas por que ele está assim? Porque o pecado entrou, o pecado destruiu. O pecado é sorrateiro. Não tem dinheiro que resolva pecado. Não tem silêncio que resolva pecado. A única forma de resolver isso é você hoje aqui nessa manhã dizer, Jesus, só o seu sangue pode me lavar e me purificar de todo o meu pecado. Se você confessar com a sua boca e se arrepender, Deus é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Ele é poderoso para fazer isso e te lavar. E última parte, cadê meu amigo tecladista aqui por gentileza? Diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí é condicional. Jesus está dizendo que há dois caminhos. Tem homens que vão rejeitar o presente, pastor Gabriel? Tem. E Jesus? Não, Jesus não. Deus está dizendo assim, ó, o presente está aí. Quem quiser abrir vai ter vida eterna. Tem um autor que eu gosto muito. C.S. Lewis. O autor de Crônicas de Nárnia. Lewis tem um livro, se você quiser anotar, vale a pena comprar. Surpreendido pela alegria. Vai falar sobre a conversão dele, pastor William.
Muito bom. Ele tem um termo chamado borealidade. Borealidade. É um livro fascinante. Lewis diz ele que um dia ele foi surpreendido por uma alegria. Eu não vou dar um spoiler, vou contar algo bem rápido aqui, bem reduzido. Ele foi surpreendido por uma presença. E ele foi surpreendido por essa alegria, pastor Rafael. E ele diz, eu procurei, que eu queria sentir essa alegria de novo. Eu tenho uma defesa quando eu leio Lewis e leio isso aqui, o texto sagrado. A vida eterna para alguns é algo que só pode ser vivido lá. Não, pastor, é uma vida eterna assim? Você vai me entender o que eu vou falar. Mas existem momentos na nossa vida que a gente sente traços da vida eterna. Pastor, como é isso? É aquela presença que desce. Quando você está estudando, quando você está orando, quando você está na ceia, e aquela presença te envolve. Aleluia. E você não sabe explicar. Eu produzi a revista desse trimestre. Foi um dos maiores desafios do meu ministério. Sem sombra de dúvida. Um trabalho de um ano. Mas quantas das vezes eu sentado lá em casa, 3 horas da manhã, digitando, sozinho. Graciele às vezes não consegue me acompanhar. Em viagens de hotel. E quantas das vezes, sentado, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou fazer isso? Eu senti uma graça. E eu não sei te explicar. Algo tremendo. Rudolf Otto vai dizer, é um mistério tremendo. É algo que eu não sei te explicar. Em frações de segundo, de minutos, uma presença que preenche. Esses são os aspectos da vida eterna. Enquanto eu estou falando aqui, você está sentindo essa presença aí. Ela inunda, ela preenche. Aleluia. Ela satisfaz. Ela faz a gente esquecer da materialidade, do humanismo, das brigas, da dissensão. E você fala, eu quero mais, eu quero que Ele venha mais. Essa graça que nos preenche, esse poder maravilhoso, sabe, que nos fortalece, que nos tonifica. É aquela presença que você fala, eu não vou conseguir resistir. Mas daqui a pouco ela te vem. Num dobrar de joelho, no momento de um banho, você está lendo um texto e vem a presença. Você está no aflito, dentro de um carro, no estacionamento, ou no engarrafamento da nossa Avenida Brasil, ou pelas ruas desse país. E você está lá, aflito, angustiado, pesado. Aí você sente aquela graça, aleluia. E ela te preenche, ela te envolve de maneira transcendental, aleluia. Aí você fala assim, tem um poder maior. E isso eu chamo de aspectos da vida eterna. Ah, pastor, fica de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ah, pastor, eu queria sentir isso pro resto da vida. Você já tem vida eterna? Fica tranquilo. É isso que você vai sentir pro resto. Aleluia. Pela vida eterna inteira. Antes de eu devolver o microfone ao pastor Gabriel aqui, eu quero fazer 2 convites aqui nessa manhã. Para você que está hoje aqui, ouviu essa mensagem, ouviu o evangelho do evangelho. Eu quero convidar você hoje aqui nessa manhã. Você que está aqui entre nós, talvez afastado dos caminhos do Senhor, talvez sem Jesus Cristo em sua vida. Eu falei aqui de maneira clara. Em nenhum momento eu disse que eu salvo o pastor Silas ou a nossa igreja. Não, quem salva é Jesus Cristo. Mas nós como igreja estamos aqui para te receber e para te ajudar nessa caminhada. Eu quero convidar você nessa manhã, que deseja abrir esse presente chamado Jesus Cristo. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, de um sistema. Eu estou te convidando a andar com Jesus Cristo, o Salvador. O Cristo que mudou a minha vida e mudou a minha história. O Cristo que mudou a vida desse irmão e dessa irmã que está sentada aí do seu lado.
Você que está me assistindo através da transmissão, você que deseja, coloque aí no chat: eu desejo Cristo na minha vida. Aonde está você nessa manhã, que deseja entregar a sua vida a Cristo? Sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Peça licença onde você está, você que está aí atrás, você que está na galeria, você que veio hoje aqui. Eu quero dizer que você não veio aqui de maneira à toa. O amor do Pai te atraiu. Ele marcou esse encontro com você aqui nessa manhã. E eu sei que tem vidas aqui hoje que precisam de fato abrir esse presente chamado Jesus, porque só Ele pode salvar a sua vida. Só Ele pode te salvar da ira vindoura. Só Ele pode te lavar de todo o pecado e restaurar a sua casa, a sua vida e a sua família. Aonde está você nessa manhã, que deseja vir aqui à frente e entregar a sua vida a Cristo? Pastor, eu tenho que ir aí? Tem. Você tem que decidir. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma decisão sua. Eu não posso impor isso a você. Neste momento o Espírito Santo ilumina teu coração e diz: filho, é com você que eu falo. Porque só através dessa decisão e do posicionamento aqui, que os céus de fato vão justificar você diante do Pai. Diz assim: o que ele devia já foi pago na cruz do Calvário. E com certeza, a partir de hoje, a sua vida vai ter um outro norte, uma outra ideia e uma outra vida. Aonde está você nessa manhã, que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Peça licença e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aonde está você nessa manhã, que deseja dar esse passo de fé, entregar a sua vida a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? Porque só Ele pode te libertar, te curar, te salvar de todo o mal e te lavar com sangue e escrever o teu nome do livro da vida. Ah, pastor, mas eu estou cheio de problemas. Mas eu disse aqui, não importa como você está, vem do jeito que está e deixa a santidade de Deus te acertar. Você e eu só viemos, então temos que estar presente diante do Pai da nossa maneira, devendo. Esquenta a cabeça. Ah, pastor, mas eu estou meio mal arrumado. Não. Aqui ninguém vai observar isso. Aqui o Pai vai te receber de braços abertos. Aonde está você nessa manhã? Igreja de oração comigo. Alguém entre nós nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Três vidas aqui, três crianças. Meu irmão, se a criança entendeu o Evangelho, deixai de vir de mim os pequeninos do meu Pai, porque dos tais é o reino dos céus. O Evangelho é isso, até criança entende. Aleluia, até criança entende. Onde está você? Onde está você? Não endureça o teu coração. Jesus está falando com você nessa manhã. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos declarar Cristo sobre a sua vida. Nós vamos declarar o sangue do Senhor sobre a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, não consigo ir sozinho. Pede alguém aí do seu lado. Fala assim: eu quero ir lá. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero, ter uma nova vida. Eu quero começar um ano de 2026 de braço dado com Jesus Cristo Nazareno. Aonde está você essa manhã, que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Há mais alguém? Enquanto o pastor Gabriel sobe aqui, você sai do seu lugar. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus, igreja.